Essa porção que lemos é a porção que Paulo fala daquilo que conhecemos como fruto do Espírito e também obras da carne. Então vamos primeiro introduzir, até nós entrarmos na questão desse fruto, dessas divisões que nós olhamos ali no versículo 22 e 23. Paulo começa falando que aqueles que têm o Espírito, que vivam no Espírito, ele fala sobre uma vivência no Espírito. Para nós entendermos isso do começo, porque eu sei que talvez isso é bem óbvio para alguns, mas não tão óbvio para outros, nós temos que ter o entendimento de que a salvação em Cristo Jesus, ela traz a nós algumas bênçãos espirituais, como Paulo retrata isso em Efésios capítulo 1. Ele fala sobre adoção, ele fala sobre predestinação, ele fala sobre a remissão dos pecados e, por último, ele fala sobre o Espírito a nós outorgado. Eu gosto muito dessa palavra. O Espírito em nós derramado, ou seja, toda pessoa que abraça a fé em Cristo Jesus, toda pessoa que recebe do novo nascimento, o Espírito é nela derramado. E o que é o Espírito? O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é Deus. Posso ouvir glória a Deus por isso? O Espírito Santo é Deus. E a mensagem do Evangelho nos instrui que a partir do momento que abraçamos a fé em Cristo, o Espírito Santo é derramado em nós e nós nos tornamos uma habitação do Espírito. E isso é maravilhoso, sim ou não? Isso é poderoso. O Espírito passa a habitar conosco. Quando nós olhamos para Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, nós olhamos que um dos seus nomes, um dos seus atributos, uma das suas características, é o que Isaías 9 vai chamar de Emanuel. E você bem sabe, ou pelo menos a maioria de nós, que Emanuel significa Deus conosco. Porque a obra da redenção, ela nos leva a um lugar, Deus estando conosco, por meio do Emanuel, do Deus conosco que nos salva, mas também que derrama sobre nós a sua própria pessoa. A sua própria pessoa habitando em nós. Isso é a mensagem do Evangelho, ou pelo menos uma parte dela. Então, nós, partindo desse entendimento, nós começamos a compreender que todo aquele que derrama a sua vida em Cristo, que abraça a fé, ele tem o Espírito habitando nele. E é isso que Paulo está falando. Só que dentro disso, Paulo está falando de um contraste. Ele está falando de duas realidades que nós estamos inseridos. Então vamos partir do pressuposto que todos nós aqui somos convertidos em Cristo Jesus. Eu não sei se isso é uma verdade, porque eu não conheço a todos. Não posso afirmar, mas vamos partir desse entendimento. Tendo esse entendimento, todos nós temos em nós duas realidades. A realidade do Espírito que em nós foi derramado, mas também a realidade da carne que nós habitamos, que são os impulsos, as nossas concupiscências, a Bíblia fala, os nossos desejos carnais, porque ainda com o Espírito habitando em nós, o apóstolo Paulo vai dizer que nós habitamos em um tabernáculo caído. Ou seja, nós ainda habitamos em um corpo terreno, um corpo carnal que deseja coisas contrárias ao Espírito. E por isso que Paulo fala aqui que nós vivemos dentro de uma guerra. Uma guerra entre Espírito e carne. E é aqui que nós começamos a entrar no nosso assunto principal. Essa realidade das verdades e das realidades que nós estamos envolvidos. A carne e o Espírito. Porque o Evangelho nos diz que o Espírito faz de nós uma habitação dele. E por que nós demos esse nome hábitos do Espírito? Porque a partir do momento que nós temos esse entendimento de que nós somos uma habitação, toda habitação produz hábitos. Como assim? Vamos lá. Você mora em uma casa, talvez não seja a realidade de todos, mas vamos supor que você mora em uma casa com mais algumas pessoas, a sua família. Você está lá nessa casa com a sua família. A sua casa tem uma habitação, você e sua família. E por ter uma habitação, ela gera hábitos. Então, nós estamos em várias pessoas aqui, várias famílias. Em algumas famílias, existe o hábito do valor do café da manhã, né? A família gosta do café da manhã, acorda, come aquele café da manhã bonito, já faz aquele story, aquele pãozão, aquele cafezinho saindo da fumacinha, coisa bonita. Já outras famílias valorizam mais como hábito o jantar, que é onde a família consegue se reunir com mais calma. Algumas famílias têm o hábito de almoçar assistindo uma programação. Outras já conseguem reunir a família na mesa, sentar e investir mais no diálogo do que numa outra programação. Isso são hábitos. Algumas famílias têm o hábito em que o patriarca, o pai, é o último a tomar banho para vir para a igreja. Esse é o hábito da minha casa. Fala, todo mundo já tomou banho? Agora eu vou tomar banho.
Lá em casa nós temos mais que um banheiro. Mas sabe como é que é, né? O disjuntor só aguenta um chuveiro. Então não resolve muita coisa. Então não tem que ser um depois do outro. E isso são hábitos. Por quê? Porque existem pessoas que moram ali. Aonde existem pessoas habitando, hábitos são gerados. E aqui Paulo vai dizer que nós estamos dentro de duas realidades. As obras da nossa carne e o resultado do Espírito que em nós habita. Está conseguindo entender alguma coisa nessa noite? Por isso que ele chama de obras, plural, obras da carne e fruto do Espírito. Porque se o Espírito habita em nós, ele gera em nós hábitos. Ele gera em nós realidades que nós não inventamos na nossa vida. Não são um checklist que nós fazemos. Eu sei que aqui pode começar a assustar alguns. Mas são realidades que fluem naturalmente na nossa vida por conta daquele que em nós habita. Só que nós estamos nessa guerra. Por um lado, nós praticamos coisas carnais, mas por um outro, o Espírito vai gerando em nós novos hábitos, que são o que Paulo vai chamar de fruto, que nós também poderíamos denominar de evidência. A evidência do Espírito. Por exemplo, eu posso perguntar hoje aqui, quem aqui tem o Espírito Santo? Quase certeza que todos nós. Amém, glória a Deus. Legal. A questão é, existe algo que eu posso ver em você que prove que o Espírito habita em você? Segundo Paulo, tem sim. É o que nós chamamos de fruto e que nessa série de mensagens nós gostaríamos de chamar de hábitos. Existem hábitos, maneira de viver daqueles a qual o Espírito fez morada. Que são o que é, na verdade, não são, é o fruto do Espírito. Estamos juntos até aqui? Está dando para entender? Vamos ter mais um entendimento aqui antes de entrarmos nesse fruto. Paulo fala sobre as obras da carne. Ele fala sobre uma pluralidade, várias obras. Mas quando ele fala do Espírito, ou do fruto, ele chama de fruto e não de frutos. E aí eu sei que muitos de nós já ouvimos várias explicações. Ah, é como uma mimosa. Quem já ouviu essa? O fruto do Espírito é igual a uma mimosa. Quem já ouviu? Não, sério mesmo. Só esse número. Nunca ouviu a mimosinha? Eu não vou fazer essa explicação hoje, porque senão eu vou gastar tempo naquilo que eu não é o nosso ponto central. Mas alguns explicam, é um fruto só. E esse fruto tem vários gomos, coisa parecida com isso. Mas Paulo, de fato, ele usa um único, algo no singular, o fruto, não frutos. Ah, os frutos do Espírito, o amor, a alegria, não, ele fala o fruto. Mas as obras da carne, ele usa plural. Por quê? Porque as obras da carne, elas se manifestam de acordo com a pessoa e se manifestam de acordo com a realidade, com a vida, com a conduta, com diversas situações. Ou seja, as obras da carne é como se fosse um menu que você pode escolher. Tá ligado? Tipo, cara, eu acho que eu vou andar mais aqui da imoralidade sexual. Esse aqui encaixa mais comigo. Ah, não, eu já sou mais da ira. Sou um cara mais irado. Não, eu já sou mais da feitiçaria, né? Eu tô só usando exemplos, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas é as obras da nossa carne. Paulo que diz aqui. Ou seja, em algumas pessoas você pode encontrar a manifestação da imoralidade sexual. Mas ela somente. Sim ou não? O cara só é sem vergonha. Mas de resto ele é tranquilo. Só é um safado, né? Você pode encontrar isso. Você pode encontrar uma pessoa que não tem problema com a imoralidade sexual, mas ela é uma pessoa de muita ira, de muita rixa, de muita treta. Você pode ver isso. Mas quando nós falamos dos hábitos do Espírito, já não é mais um menu. Você não pode falar assim, não, cara, eu fluo mais no amor. Um outro contraste que a gente podia fazer, eu estou fazendo aqui das obras da carne, porque é o texto bíblico que nós lemos. Mas nós poderíamos também comparar com os dons do Espírito. Os dons, você pode ter um e não pode ter o outro. Sim ou não? É o que Paulo ensina. Todos falam em línguas? Todos profetizam? Ele está fazendo uma pergunta retórica dizendo, não, nem todos têm todos os dons. Mas o fruto é uma coisa só. O Espírito gera em você esses 9 gomos. Agora eu vou usar a mimosa aqui. Esses 9 gomos, ou seja, esse único fruto. Você não pode ser um crente e falar, não, eu sou mais do amor. Agora a benignidade já não é comigo. Não é assim que funciona. Se o Espírito está em você, todas essas realidades do verso 22 e 23 que lemos, elas se manifestam como hábito na tua vida. E aí essa hora você pode falar, pastor, então eu estou com algum problema. Porque a maioria que você leu aqui não está em mim. Será que eu não tenho o Espírito? Pode ser que sim. Pode ser que nessa noite você perceba que não há em você o Espírito porque não há em você hábitos do Espírito. Porque se tem uma morada, existem hábitos. Mas, calma que tem uma outra coisa. Talvez você só é alguém que não é governado pelo Espírito. Porque Paulo fala que nós devemos viver no Espírito.
ser governado pelo Espírito. Em um outro texto, 1 Tessalonicenses 17, não é 17, é o 18, se eu não me engano, ou 19. Paulo diz que nós podemos apagar o Espírito. Ou seja, você pode de fato ter o Espírito, mas você não deixa com que ele governe a sua vida, com que ele tome conta do seu interior por diversos motivos, e nós vamos talvez entender algumas coisas nessa noite ou em outras mensagens. E aí acontece que você não gera hábitos do Espírito. Você não é alguém que caminha no resultado do Espírito. Amém ou não? Por isso nessa noite você já pode começar a fazer essa análise. Será que eu tenho o Espírito? Porque se o Espírito está em você, irmão, não são algumas coisas do fruto que se manifesta em você, mas é o fruto inteiro. É toda essa realidade que nós lemos. E nessa série, Hábitos do Espírito, nós vamos olhar um por um desses gomos. Um por um dessas realidades que Paulo denomina como fruto do Espírito, que nós entendemos hoje aqui, que são hábitos que o Espírito gera em nós. Que se torna algo que nós fazemos de maneira natural. Essa é a nossa proposta nessa série. Olharmos um por um e entendermos todas essas realidades à luz da Escritura. O que é de fato o amor? O que é de fato manifestar paz, benignidade, domínio próprio, e enfim. Isso que nós vamos olhar aqui. Mas esse primeiro momento eu queria que você entendesse isso. Desse fruto que é a realidade que se manifesta na vida de todo crente. Até aqui estamos juntos? Dando para entender? Então o versículo 22, volta lá rapidinho. Paulo fala a seguinte questão. No versículo 22 ele diz assim: mas o fruto do Espírito é... Qual que é o primeiro? Amor. Então hoje, dada essa introdução da série, nós vamos já entrar nesse primeiro aspecto do fruto do Espírito, que Paulo diz que é amor. Alguns dizem, né? Eu acho que é o pastor Jonas Matunda que vai dizer isso. Ele não usa a mimosa, né, a mexerica, mas ele usa como se fosse um fruto em camadas. E a camada principal desse fruto é o amor. Todos os outros terminam no amor. Mas e aí ele diz que o amor é o último, não é o primeiro. A sequência deveria ser de trás para frente. Porque todos os que vêm antes do amor terminam em amor. Você manifesta tudo aquilo porque você anda no amor. Mas deixa isso para outro momento. Vamos seguir a sequência aqui do apóstolo Paulo, que ele começa falando sobre o amor. Ou seja, existe um hábito na vida daquele a qual o Espírito habita, que é chamado aqui por Paulo de amor. E aqui, irmão, nós estamos falando talvez da principal realidade da fé cristã. Chega a ser difícil até pregar sobre esse assunto em algum aspecto. Por quê? Porque toda a fé cristã, ela é sustentada por essa palavra amor. Sim ou não? Não há como falar do evangelho sem falar de amor. Então, de alguma maneira nós vamos tentar não esgotar o assunto, obviamente. Então não tenha essa expectativa que nós vamos olhar tudo que a Bíblia fala sobre amor. Mas nós vamos tentar ter um entendimento sobre esse hábito. Como de fato eu sei que eu estou andando em amor e que o Espírito que habita em mim tem gerado essa realidade do amor na minha vida. Primeiro ponto que você tem que já entender aqui é: se o Espírito está em você, você é alguém que manifesta amor. Amém? Por isso que nessa noite, vai refletindo. Enquanto você é alguém que manifesta amor, talvez o Espírito não esteja aí, ou talvez ele esteja tão apagado que você não manifesta essa realidade. Então vamos lá. Amor. Esse é o que nós vamos falar nessa noite. Primeiro versículo que eu queria citar para você, e eu não vou ler, eu vou citar. Se você não conhece, irmão, eu aconselho você, anote ele, leia em casa, porque se você não conhece é um texto muito importante, mas eu vou deixar ele aqui só na citação, que é o Evangelho de Mateus 22, 36, que é o momento em que Jesus recebe uma pergunta na sua caminhada. E a pergunta é: Jesus, qual é o maior mandamento? Essa é a pergunta que Jesus recebe. Dentro dos seus ensinos, e na verdade foi um escriba que faz essa pergunta, meio que tentando confundir a resposta de Jesus, ou algo parecido com isso. E ele faz essa pergunta: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus traz a famosa resposta, e eu sei que a maioria de nós aqui conhece, que ele diz: o maior mandamento é... Nós tivemos 2 mensagens algumas semanas atrás sobre isso, alguns meses, melhor dizendo, quando nós falamos de todo o coração. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz que toda a lei se resume a esses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Perceba que quando nós falamos de amor, que é um hábito do Espírito,
nós já olhamos que o próprio Cristo disse que toda a lei, toda a conduta da vida da fé, da vida cristã, ela tem a ver com amar. Amar primeiramente a Deus e amar ao próximo. Por isso que sempre que nós falamos de amor, nós vamos entender que o amor ele se manifesta sempre dentro dessas duas realidades. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas eu já confesso para você que hoje nós vamos olhar mais por amar ao próximo. Amém? Porque na verdade, o próprio Jesus vai falar sobre isso e o apóstolo João também vai dizer que o amor ao próximo meio que ele é uma confirmação de que há um amor a Deus. Por isso que eu nem vou me gastar tanto em falar de amor a Deus, eu vou falar algo aqui, mas nós vamos focar mais no amor ao próximo. Até porque o amor ao próximo, ele é aonde nós podemos ver que há um amor a Deus. Sem amar o próximo não há amor a Deus. Não, eu amo a Deus. Isso você não pode dizer de mim, eu amo a Deus. Mas eu não vou dizer nada aqui, já vamos entrar lá, vamos devagar. Então, nesse primeiro aspecto do amor, nós temos o que Jesus fala nessa pergunta a respeito do maior mandamento, que é amar a Deus. Quando nós falamos de amor, nós temos que entender que o amor é algo que se manifesta primeiramente a Deus. Esse hábito do Espírito se manifesta primeiro a Deus. E o que é amar a Deus? Não vou olhar para Mateus 22, 36, mas eu quero ler com você um texto de João 21, 15. Consegue abrir aí rapidão? E aqui nós começamos a entender o que de fato é amar a Deus. Como esse hábito do Espírito se manifesta no amor a Deus. João 21. Sempre cito muito esse texto, mas hoje eu quero ler ele aqui. João 21, versículo 15. Vamos lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Olha a pergunta, irmão. Pedro, você me ama mais do que os outros? E olha a confiança da resposta. Mas com certeza. Mais do que essa galera aí, eu tenho certeza. Quem que já passou por isso? É uma síndrome bem comum na vida da fé. É quando você acha que você é a pessoa que ama a Deus mais que todo mundo. E aí Pedro ele responde com confiança: sim, Senhor, eu amo você mais que toda essa galera aí. São tudo tranqueira, só eu que... E o cara tinha acabado de negar Jesus, né? Mas o Pedrão era uma graça, né? Aí Jesus diz, olha a resposta que Jesus dá para ele. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Olhe essa realidade aqui, nesse momento de Jesus e Pedro. Jesus está quase subindo ao céu, Pedro o tinha negado, e aí Jesus entra nesse diálogo com Pedro, fazendo a pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele fala primeiro, né, mais do que a esses, e Pedro responde: Senhor, eu te amo. Vamos lá, irmão, se Jesus chegasse para você e fizesse essa pergunta: Juarez, tu me amas? Rafa, tu me amas? Abrael, tu me amas? Jonathan, tu me amas? Qual que seria a tua resposta para Deus? Eu acho que naturalmente, todos nós aqui responderíamos: sim, Senhor, eu te amo. Talvez é um amorzinho meio fureba, mas eu amo, Senhor, eu amo. E você vê que quando Pedro expressa nessa resposta que ama Jesus, Jesus traz uma sentença sobre esse amor. Ele traz uma ordem sobre esse amor. Ele diz: então Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aqui nós vamos começar a entender o que é o amor bíblico. Eu queria ter mais tempo nessa mensagem, não tenho, mas quando nós falamos de amor, às vezes nós precisamos gastar um pouco de tempo desconstruindo o entendimento do amor da nossa geração, o amor desse século. Porque hoje o amor é uma pauta que está em todos os lugares, está na política, está nas realidades sociais, tudo é pelo amor. E se é pelo amor, está tudo bem. Só que o amor bíblico não é o amor dos homens. O amor bíblico não é esse amor que nós vemos em cada decreto político, em cada fala política e coisas parecidas com isso. Esse amor, ele tem uma realidade direta. Ele tem algumas características com ele. E quando nós olhamos Jesus nesse diálogo sobre amor com Pedro, quando Pedro diz que ama, ele fala: então você vai fazer alguma coisa para mim. E aqui nós começamos a perceber que o amor bíblico, ele acontece por meio de atitudes.
O amor bíblico não é um sentimento. O amor não é dizer que ama. O amor não é aquela parada, eu sempre falo isso. Não, é que eu amo a Deus do meu jeito. Não existe teu jeito, irmão. Posso ouvir um amém? Não existe teu jeito para amar, não existe teu jeito de servir, não existe teu jeito de adorar, existe o jeito bíblico da coisa. Amém ou não? E o jeito bíblico do amor é atitude. Então, como nós estamos falando de hábitos do Espírito, e esse primeiro hábito que é o amor, se eu pergunto para você, você ama a Deus? Essa primeira expressão do amor bíblico, que é o amor a Deus, depois ao próximo, e eu pergunto para você, você ama a Deus? E se você me diz que ama a Deus, eu pergunto para você, então me deixa ver esse amor. Esse é o amor bíblico. Você ama Jesus? E aí você responde para você. E se a resposta é sim, eu falo para você, então me permita ver. Eu posso ver o teu amor por Jesus? Se eu não puder ver, e quando eu digo eu não estou falando eu, pastor Davi, estou falando eu, como alguém de fora da sua vida. Consegue entender isso? Amém? Eu consigo ver esse amor por Jesus? Se esse amor por Jesus não pode ser visto, esse amor por Jesus ele não é real. Logo, o hábito que nós estamos tratando hoje aqui, ele precisa ser mais bem trabalhado. Precisa ser bem orado sobre isso. Porque o amor por Jesus, ele sempre vai terminar com expressões, com atitudes, com realidades. Porque o amor bíblico, ele é uma atitude. O amor bíblico é uma atitude, ele não é um sentimento, ele não é uma fala. É legal quando a gente vai fazer trabalho evangelístico, né? Somos uma nação religiosa, uma nação cristã. Aí você chega na casa e fala, falar sobre Jesus, legal. E aí, você conhece Jesus? Claro. Sim, claro, conheço. Como é que é? Não, eu ajudo na igreja quando dá. Eu faço minha oração em casa, do meu jeito. Mas esse não é o amor bíblico. O amor bíblico é algo que eu pergunto para você, você ama Deus? Você diz, eu amo Deus. E eu digo, me deixe ver. É possível ver o seu amor por Deus, irmão? Dentro do contexto do texto que nós lemos de Jesus e Pedro, ele diz que a expressão desse amor de Pedro seria apacentar as ovelhas dele. Por isso eu digo para você, irmão, que a expressão do amar a Deus sempre termina em cuidar das coisas de Jesus. Amém? Isso é amar a Deus. Você ama Jesus, você cuida das coisas de Jesus? As coisas dele são importantes para você? A igreja é importante para você? As pessoas da igreja são importantes para você? Você cuida delas? Você se preocupa com elas? É aqui que você começa a ver se você ama Jesus, irmão. Você tem algo para mostrar? Davi, não é bem assim. É bem assim, sim. Nós somos acostumados com um evangelho fictício, um evangelho do mundo das ideias. Eu usei uma frase no dia que a gente pregou todo o coração, como é que é? Um evangelho platônico, que está só no campo das ideias. Não, eu amo. Mas cadê? Eu não vejo. Ninguém vê. Existe uma carta, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gosto muito dessa carta, é uma das que eu mais gosto, principalmente do começo, que Paulo ele diz assim, cara, eu estou muito feliz com vocês, eu não paro de dar graças, porque toda a igreja da Macedônia tem visto o quanto vocês têm crescido no amor. Paulo fala assim, toda a região da Macedônia tem visto, irmãos e tessalonicenses, como vocês têm crescido no amor. A minha pergunta é, como que Paulo pode falar isso? Porque algo estava sendo visto. Eles podiam dizer, cara, essa igreja está crescendo no amor. Por quê? Porque algo ali estava acontecendo. Porque o amor bíblico, ele é prático. Ele é com ações. Irmão, você ama Jesus? O hábito do amor está acontecendo na sua vida? Isso pode ser visto? Deixa eu ler um outro texto para confirmar isso com você. Abra rapidamente. Não abra. Vamos lá, Duda, comigo. João 14:15. Se vocês me amam, o que vocês fazem? Obedecerão aos meus mandamentos. Jesus está falando também mais uma vez sobre amar, sobre amor. O Evangelho de João e as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, elas são conhecidas como as cartas e o Evangelho do amor, porque João fala muito sobre o amor, por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor. E aqui ele diz, se vocês me amam, vocês fazem alguma coisa, vocês me obedecem. Então aqui está um outro aspecto do amar a Deus, que nós podemos olhar nessa noite. Você é alguém que caminha em obediência ao Evangelho? Você é alguém que obedece os mandamentos? Você é alguém que zela pela sua conduta espiritual, de santidade? É aqui que se manifesta o amor, irmão. Por quê? Porque você faz alguma coisa, ou não. Você está envolvido com as coisas de Jesus. E você está obedecendo aos seus mandamentos. E obedecer aos seus mandamentos é estar envolvido com as coisas de Jesus.
Porque Ele manda que nós nos envolvamos com as coisas dEle. Amém ou não? Então, dentro dessa primeira expressão do amor, o amar a Deus, nós já começamos a entender que o hábito do amor, ele se manifesta na prática. Ele se manifesta no fazer alguma coisa. Eu vou repetir a frase. Você ama Jesus? Me deixe ver isso acontecendo. Me deixe ver onde está o seu amor. Não é do seu jeito. Não é no campo das ideias. É uma prática. É uma vida. Estamos juntos até aqui? Amém ou não? A segunda expressão do amar a Deus, que para nós hoje é a mais importante aqui, eu confesso para você. O hábito do amor se manifesta no amar ao próximo. Amar pessoas é algo que todo aquele que recebe da habitação do Espírito faz. Não há como ter o Espírito e não amar pessoas. Vou repetir para você essa frase. Ela é bem simplista, mas ela fala muita coisa. Amar, ter o Espírito em você é impossível se você não amar pessoas. É claro, nessa noite nós entenderemos o que é amar pessoas. Como que isso acontece? Como que eu posso saber se eu estou fazendo? Mas o amar, e aqui eu entro dentro dessa realidade do amor. O amar, ele é uma marca do cristão. O cristão, ele é marcado pelo amor, porque o amor na vida de um cristão não tem a ver com algo agora que ele faz em alguns momentos, mas o amor na vida do cristão, ele é a natureza do cristão. Deixa eu ler um texto para você que você nunca leu na tua vida. Esse aqui você nunca ouviu falar sobre ele. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Piadinha, né? Sermão do Monte, versículo 43. Nós pregamos sobre isso pouco tempo atrás. Olha o que Jesus fala, irmão. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Próximo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. 45. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Irmão, olha a fala de Jesus aqui no Sermão do Monte. Pregamos sobre isso não tem muito tempo. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito em um outro momento, que é assim, ame as pessoas que são boas com você, mas odeie os seus inimigos. E ele diz, não vai ser mais assim. A partir de agora, vocês amam todas as pessoas, vocês amam os seus inimigos. Por quê? Porque a partir de agora, por causa do Espírito, o amor não é mais um sentimento de troca. Presta atenção nisso. O amor agora não é mais um sentimento de troca. O amor agora é uma natureza na vida do crente. Como assim? Muitas vezes nós lidamos com o amor dentro de um sentimento de troca. Ou seja, eu amo a dona Dirce, porque ela faz algo que me faz amá-la. Então, a maneira com que ela conduz a vida dela, a maneira como ela me trata, a maneira de quem ela é, me faz olhar e falar assim, eu posso amá-la. E aí eu amo ela. Mas aí eu estou tratando o amor como uma moeda de troca, como um sentimento de troca. Se você é agradável para mim, eu amo. Caso contrário, eu tenho dificuldade em amar você. E é disso que Jesus fala no Sermão do Monte. Ele diz, não, com vocês não vai ser mais assim. Agora vocês vão amar os inimigos também. Por quê? Porque vocês não andam mais na moeda de troca, no sentimento de troca. Agora vocês têm uma natureza por causa do Espírito que habita em vocês. Então, não importa quem seja, você sempre vai amar, porque você vai amar o próximo. Ou seja, está próximo de você, você ama. Por quê? Porque essa é a tua natureza. Deixa eu usar uma metáfora para você entender melhor isso aqui. Vou pegar aqui o Júlio, está aqui o Júlio. O Júlio, bonitão, saudável, coisa linda. Se uma pessoa qualquer, né, dentro do trabalho dele, poderia se encaixar bem, mas vamos usar o Júlio como um ser humano aqui normal. Se alguém vir aqui com uma faca, o Júlio está na rua. Se alguém vem com uma faca e enfia essa faca na barriga do Júlio, ao tirar essa faca, o que sai do Júlio? Biologia, irmão, isso aqui é facinho. Sangue. Mas uma pessoa qualquer enfiou, tirou, o que sai do Júlio? Sangue. Agora, se o Theo, filho do Júlio, em um momento de distração do Júlio, ele pegar uma faca e enfiar na barriga do Júlio, quando ele tirar do Júlio, o que sai do Júlio? Seja a pessoa qualquer do mundo, que ele nem conhece, seja o filho, a resposta do corpo é a mesma. Por quê? Porque essa é a natureza do Júlio.
Não importa quem o fere, sai a mesma coisa. Por quê? Porque a natureza está nele. O que está nele? Sangue. O amor, ele funciona dessa maneira na vida do crente. Se alguém qualquer do mundo ferir você, o que sai de você? Amor. E agora, se o irmão da igreja ferir você, o que sai de você? Amor. E agora, se o teu filho, a tua esposa, o teu cônjuge ferir você, o que sai de você? Amor. E agora, se o irmão da igreja, mas aquele chato, agora aquele que você não gosta, aquele mesmo que... Se ele ferir você, o que sai de você, meu irmão? Amor. Não por uma troca, não porque alguém é agradável a você, porque essa é a tua essência. Essa é a tua natureza. Porque aquele que habita em você, o Espírito Santo, ele faz com que o que saia de você seja amor. Porque agora o amor não é algo que eu faço quando, em alguns momentos, ele é a minha natureza. Por isso que Jesus fala, agora vocês vão amar os inimigos. Meu Deus, mas como assim, Jesus? Simples, essa é a tua natureza. Alguém te perseguiu? Amor. Alguém te amou? Amor. Alguém falou bem de você? Amor. Alguém falou mal? Amor. Por quê? Porque eu gosto? Porque eu quero? Porque me é agradável? Não. Porque é a minha natureza. É isso que está em mim. Você ouviu um amém até aqui? Então, o primeiro entendimento sobre o amor é que o amor, ele é a marca do cristão. Deixa eu ver qual é o texto aqui. João 13:34, Duda, vamos lá comigo. Olha o que Jesus fala, irmão. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Esse versículo aqui é sinistro, né, irmão? Vocês devem amar uns aos outros. Perceba a primeira coisa aqui. O amor não é uma escolha para um crente. Ele é a sua natureza, mas ele também é um mandamento que ele deve obedecer. Veja o que Jesus fala. Eu vou dar para vocês um novo mandamento. Qual vai ser? Vocês vão amar uns aos outros, só que vai ter um padrão nesse amor. Que padrão é esse? Como eu amei vocês, vocês vão amar uns aos outros. Como que Jesus amou você, meu irmão? Fazendo alguma coisa. Dando a vida dele por você. Ei, fala sério, cara, esse negócio de cristianismo aqui é uma loucura. Você concorda comigo? Por isso que nós pregamos semanas atrás que é um caminho apertado. Só que é uma natureza, é um hábito que é gerado em nós. Se há contato com o Espírito, irmão, não é um caminho assim tão apertado assim. Porque é um hábito, mas vamos lá. Jesus traz aqui o mandamento do amor. E aí no 35 ele diz assim: deste modo, saberão que são meus se vocês amarem uns aos outros. Irmão, como que eu posso saber se alguém é um discípulo de Jesus? Pela maneira com que ele canta? Pela maneira que ele se veste? Pela maneira como ele se expressa no louvor? Pelas coisas que ele faz na igreja, por exemplo? É assim? Segundo Jesus, não. Ele fala que um discípulo será reconhecido quando nele for visto amor uns para com os outros no padrão de Jesus, como ele nos amou. Isso aqui é uma loucura, irmão. Jesus está mostrando que o amor de uns para com os outros é a marca do evangelho. O mundo, quando olha para um crente, a primeira coisa que ele precisa ver é... Essa é a marca. Deveria ser assim. Deveria ser aqui, ó. Por exemplo, irmão, quando falam de você, aqui ó, Abrael, qual é a primeira palavra que vem na cabeça? Eu falei Abrael, mas você pensa em você. Quando falam de você, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é o primeiro adjetivo que possa ser colocado sobre você? Esses dias, irmão, aconteceu algo tão engraçado, eu dei risada, cara. Nós estávamos estava conversando com alguns irmãos, e papo vai, papo vem. E aí, a fulana de tal. Daí falou o nome me soou familiar. Falei, essa fulana é mais ou menos assim, assim, assim. Sim, essa mesmo. Aí eu soltei assim, né, sem querer. Eu falei, essa é aquela que briga com todo mundo? Aí o irmão falou assim, essa mesmo! Essa aí! Irmão, olha o acontecimento. Uma pessoa é reconhecida por muitas pessoas em vários âmbitos, pelo quanto ela é briguenta. Falou da pessoa, qual é a primeira coisa que vem à mente? Briguenta, treteira. Irmão, quando falam de você, qual é a primeira palavra que pode ser colocada sobre você? Se eu fizer o exercício com você de falar, quem é Deus? Diga a primeira palavra que vem à cabeça. Qual a palavra será que você diria? Eu acredito que de 10 pessoas, 8 diriam amor.
Porque talvez lembrariam do texto que diz que Deus é. Essa é a natureza divina. Mas quando falam de mim e de você, quando falam do pastor Davi, qual é a primeira palavra a ser colocada? Segundo o texto que Jesus fala, pela boca do apóstolo João, ele diz: vocês são conhecidos, vocês são conhecidos como discípulos, quando em vocês é visto amor uns para com os outros. Irmão, quando o mundo olha para o crente, quando o mundo olha para a igreja, ele fala: cara, é uma galera diferente, entre si, não são iguais. É um povo com pensamentos diferentes, com algumas opiniões diferentes, com um estilo de vida diferente, mas, cara, eles dão a vida uns pelos outros. Isso é algo que não deve ser da terra. Isso é algo que não deve ser humano, porque não é possível. Não há como. Uma pessoa natural, ela não consegue amar pessoas. Ela pode gostar de pessoas, ela pode ter algum nível de afeições por pessoas, mas o amor, e aqui eu não estou falando de relacionamento matrimonial, por exemplo, mas, por exemplo, um colega de trabalho não consegue derramar amor sobre outro colega de trabalho, no sentido bíblico, porque é uma natureza divina, e é a marca do crente, irmão. Como tem sido a tua vida em relação a isso? Quando falam de você. E aí, esse exemplo que eu dei, estava falando para a Adri, você vê como que a vida é. Existem pessoas que elas preferem sempre estar certas, independente de como ela é vista por outras pessoas. Não importa se gostam de mim, mas eu estava certo. Não importa. Todo mundo fala mal, todo mundo critica, ninguém quer estar perto. Mas eu consegui provar que eu estava certo. Não, cara, isso não é o cristianismo. A marca do discípulo é amor, e o amor é uma entrega. Nós já vamos falar um pouco sobre o que é o amor. O amor é algo que se entrega, é algo que se dá, é algo que é visto. O amor é visto. Já falei isso e vou repetir. Esse é o objetivo. O amor pode ser visto. Amém ou não? Já vamos falar um pouco sobre o que é o amor. Aqui eu ia ler mais um texto, mas pelo tempo eu não vou ler. Agora eu queria com você, nós olhamos que o amor é a natureza do crente. O amor, o cristão ele é marcado por amor. E agora eu queria olhar sobre como a Bíblia define o amor. Como que eu sei que eu amo? O que acontece? O amor pode ser visto, mas cara, como que eu vejo isso? O que é o amor bíblico? E aí eu queria ler com você o texto mais famoso que fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos juntos. E aqui nós vamos olhar o que é esse amor. Que Paulo diz que é um fruto do Espírito, que nós estamos chamando nessa noite de hábito. E aqui Paulo explica para nós o que é o amor. Primeira Coríntios capítulo 13. E aqui talvez seja o texto que mais é falado sobre essa palavra amor. Primeiro nós vamos ler o capítulo 12, versículo 31. Ele diz assim, eu citei esse texto semana passada, mas agora nós vamos olhar com mais calma. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Até aqui, olhe para mim rapidinho. Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre dons. E ele eleva o pensamento sobre dons. Paulo diz que dons são importantes. Paulo diz que dons precisam acontecer na igreja, precisa ter. E o que é o dom? O dom ele é uma capacitação do Espírito para você fazer alguma coisa para Deus. Amém? Isso é um dom. Não vamos entrar nesse assunto agora. E Paulo vai falando, e Paulo fala sobre coisas maravilhosas aqui. Paulo fala sobre a capacidade de curar por meio do Espírito. Paulo fala sobre a capacidade de falar em outras línguas ou interpretá-las. Paulo fala sobre um dom da fé. Paulo vai falando de coisas profundas e maravilhosas. Sobre a palavra de conhecimento. Sobre a palavra de sabedoria. Mas quando ele chega no final do capítulo, ele fala, galera, busquem os dons. Eles são importantes. Eles precisam ter na vida da igreja. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que é mais excelente. Uma coisa que é maior. E ele começa a falar sobre amor. Nós já vamos ler o texto. Mas a coisa que eu queria que você entendesse aqui, irmão, é que o amor, ele é o caminho da excelência cristã. Como que um crente, ele é verdadeiramente fiel a Deus? Esse cálculo, essa resposta é dada quando nele é medido o tamanho da manifestação do fruto do amor.
É aí que um crente é excelente. Você pode chegar cedo na igreja, ir embora tarde, fazer um monte de coisa, mas a excelência cristã está no amor. Ele fala, um caminho sobremodo excelente, ele é maior. Ele é maior do que dons, ele é maior do que qualquer outro, ele é maior do que profecia, ele é maior do que fé, ele é maior do que esperança. O amor. Por isso, irmão, que nessa noite nós precisamos olhar para isso com muita calma. Versículo 1 do capítulo 13, ele começa a explicar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. Vamos parar aqui. Paulo, ele começa mostrando que o amor, ele é maior do que fazer. E eu falei para você que o amor bíblico, ele se manifesta no fazer, em algo que é visto, mas é um fazer com uma motivação correta. É um fazer com o coração no lugar correto. Nós falamos muito disso na última semana, mas eu preciso repetir aqui. Porque fazer também nem sempre pode ser uma prova do amor. Porque ele fala, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos. Paulo usa aqui de um exagero. E é interessante que ele começa com as línguas, porque esse era um fenômeno na igreja de Corinto. A manifestação das línguas. E aí ele diz, ainda que você é o cara das línguas. Cara das línguas. Homens e anjos. Se você não tiver amor, é como um símbolo que retine. Ou seja, um pedaço de bronze. É como um símbolo, é o prato da bateria. Mas aquele que você bate no seco, assim, sabe? Pá. Ele só incomoda. Mas ele não dá nada. Você viu, amém? E aí ele vai dizer que você pode ter dom de profetizar, conheça mistérios, conheça toda a ciência e tenha toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Ele fala, se você não tiver amor, você não é nada. Nada serei, é a palavra que ele usa. Veja que aqui Paulo está mostrando que a excelência da vida cristã, o caminho da vida cristã, é o amor. É amar a Deus e ao próximo. Já vamos ver o que é esse amor. Mas a primeira coisa aqui é essa, irmão. O amor. Ele é o caminho sobremodo excelente. O amor é maior do que todas as coisas. Para eu ver o seu amor, eu preciso dizer para você, mostra-me. Mostra-me que você ama o seu irmão. João vai dizer, não amemos de palavras, mas de ações, de atitudes. Beleza, entendemos que temos atitude, mas a atitude ela é com qual coração? De fato é uma atitude de amor? Ou é uma atitude simplesmente porque lhe é talvez confortável fazer certas coisas? Paulo aqui fala de uma pessoa que entrega o seu corpo a ser queimado. Irmão, e na igreja a gente vê isso acontecendo, ao longo da trajetória, né? Existem pessoas que se matam, dão a vida, mas não é por amor. É por vanglória. É por querer ser grande. É por querer ser visto, não é por amor. Como é a sua vida em relação ao amor? Talvez você esteja fazendo muitas coisas e talvez você esteja se preocupando com muitas coisas. Paulo mostra, cara, o amor é o caminho sobremodo excelente. E aí ele vai começar agora a explicar o que é o amor. Vamos juntos, versículo 4. O que é o amor? Como que eu sei se eu amo ou não amo? Vamos lá. O amor é paciente e bondoso. Primeira coisa que Paulo fala, o amor é paciente e bondoso. O amor se manifesta em uma atitude de paciência e bondade. Paciência e benignidade são fruto do Espírito. Nós vamos ter pregações exclusivas sobre isso. Mas aqui nós olhamos que a bondade e a paciência são frutos do amor. São resultados do amor. O amor, ele se manifesta com paciência. Irmão, como você é em relação à paciência com pessoas? Você é paciente? Você é paciente com o pecado das pessoas? Você é paciente com as falhas? Você é paciente com a chatice? Irmão, sabe quando você viaja, por exemplo, você com a tua família, você é casado. Você viaja com outra família. E aí você não tem muita intimidade com essa família, mas, pô, já tem uma broderagem ali, vamos pra praia junto. E aí você chega lá, aí vocês começam a conviver, aí passa uns 2 dias, você chega pra tua esposa e fala, mano, como é que aquela mulher aguenta aquele cara? Que cara mais chato. Quem já viu isso? E a mulher tá lá, só piada sem graça, e a mulher tá rindo. Mas não
é engraçado. Para ninguém no mundo inteiro. Sabe o que isso é, irmão? Amor. Paciência. Às vezes o cara é um saco mesmo, mas a mulher ama. E aí ela manifesta o quê? Paciência. Claro que tem casamento que não tem a paciência, porque não tem amor. Ou o amor bíblico, né? Mas você consegue entender? É mais ou menos por aí. O amor se manifesta com paciência. Como você é. E eu falei do casamento, e eu posso jogar essa aqui também. Você é paciente com o seu cônjuge? Você é paciente com os irmãos da igreja? Você é paciente com os pecados dos outros? Você é paciente com os colegas de trabalho? Se você não é paciente com eles, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Falta amor sobre você. Falta o hábito do Espírito. Errou? Eu brigo mesmo. Irmão, como tem crente que gosta de ser ruim? Nessa série nós vamos aprender um pouco disso. Cara, crente não é ruim. Crente não é visto por ser alguém chato e maldoso. Porque o amor é paciente e é bondoso. Você é bondoso com as pessoas? Você é bondoso quando elas erram? Você é bondoso e paciente para ensinar aqueles que sabem menos do que você? Isso é amor. Isso é a natureza do crente. Amém ou não? Eu queria falar mais, mas não dá. Vamos continuar. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Isso aqui é loucura, irmão. Vamos lá. O amor, ele não é ciumento. E aqui é claro que o ciúme, existe um nível do amor que se manifesta ciúme. A Bíblia fala que Deus é zeloso e ciumento. Fala isso no Antigo Testamento. Ou seja, o que é esse ciúme? É o ciúme da proteção. Nenhum marido gosta que a esposa fique de risadinhas e se exibindo com outro cara. Espero que não, né? Espero fortemente que não. Nenhum. Por quê? Porque há um ciúme. Mas esse ciúme é a proteção. Não é o ciúme que a Bíblia está falando aqui. Ah, não, eu amo minha esposa, então eu não posso ter ciúme. Não, claro, vai sair. Não é assim que funciona. Não é assim. Temos que fazer um encontro de casais, né, irmão? Temos que fazer, né? Falar algumas paradas de casal. Mas esse não é o ciúme que aqui está falando. É o ciúme de tipo, é o ciúme que é parceiro da inveja. Aqui também vai falar sobre inveja. É aquele ciúme de não. É um ciúme possessivo, é um ciúme controlador. E é um ciúme que eu tenho porque eu quero ser dono. Eu quero estar em evidência. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Esse é o ciúme que a Bíblia condena aqui. E o amor não se manifesta assim. E aí ele vai dizer que o amor, ele não se envaidece. Mas eu queria dar mais evidência aqui, como o nosso tempo é curto, que o amor não é orgulhoso. Irmão, como você é em relação ao orgulho? O amor não é orgulhoso. Como que eu posso entender o orgulho? O contrário do orgulho é humildade. Você é alguém que manifesta humildade? Você é fácil em ser corrigido? Você é fácil em alguém vir e falar verdades para você? Se você tem dificuldades com isso, você tem dificuldades com o amor. Porque o amor não é orgulhoso. Eu amo tanto o Abrael que ele pode vir me falar verdades. Eu não fico no orgulho. Não, quem é você, Abrael? Só porque você está com esse paletó aí todo diácono, você vem falar as coisas para mim? Não é assim, cara. Isso é orgulho, brincadeira. Sabe o que é? Nós é parceiro, bro. Diáconozão, cara, tava ali no gasofilácio, olhei, pô, o cara é brabo, mano. Diácono pro... Ô, cadê o Jasso? Já, cuidado. Quer roubar o teu lugar? Você veio de touca, você acha que diácono usa touca, cara? Diácono é aqui, ó, mano, postura, velho. Ficou aqui do lado do gasofilácio assim, ó. Chique. Essa igreja tá ficando, né, bem tradicional. Brincadeira, irmão. Mas não tem orgulho. Por amor, eu não sou orgulhoso. Vamos continuar, porque o nosso tempo está acabando. Versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente. O que isso significa? A NVI vai traduzir, o amor não é maldoso, o amor não maltrata. Esse agir de forma inconveniente é alguém que maltrata, é alguém que gosta de maltratar. Tem prazer em dizer não. Tem prazer em dizer, sai daí, não é bem assim. Aquela pessoa que gosta de se impor sobre outros, para mostrar que é maior. Isso é falta do amor. Amém ou não? O amor, ele não é inconveniente, ele não age de maneira que constrange pessoas. E é interessante, irmão, que tem pessoas que gostam de constranger, gostam de corrigir na frente de todo mundo, sabe? A pessoa fica... O amor não age assim. O amor é paciente. Então, às vezes o irmão está falando uma bobeira. Esses dias preguei num lugar muito diferente, por sinal. O João estava comigo. E aí no final lá, pô, o pessoal gostou da palavra e tal. Aí o irmão, cara, que bênção. Aí esse irmão já era de igreja. Aí ele me falou, mas ele falou uma besteira assim tão grande. Tão grande. Irmão, não, irmão, não é bem. Amém, glória a Deus, cara. Que bom que Deus tocou a tua vida. Vamos lá, cheira manaia. Sabe, o amor, ele não constrange. Ele não maltrata. Tá dando pra pegar, irmão? Tá dando pra entender? Tamo junto? Vamos lá.
O amor não busca os seus interesses. Cara, isso aqui é loucura. O amor não busca os seus interesses. Quando você ama, e aqui, irmão, para nós trazermos isso para a realidade da igreja não é difícil. Irmão, aqui na igreja, como que é? Na tua vida da fé, e na tua vida profissional, no teu trabalho, enfim. Não buscar os seus interesses. Tudo que eu faço por causa de mim. Isso é falta do amor. O amor prefere que o outro esteja em evidência, prefere que o outro cresça, prefere que o outro se desenvolva, prefere que o outro apareça. Não, na igreja aqui só eu que apareço. Eu sou o homem de Deus. A minha oração é forte. E nós vamos fazer um banner bem grande com a minha foto e da minha esposa lá na frente. Brincadeira, pelo amor de Deus. O amor não busca os seus interesses. O amor não quer aparecer. O amor não quer ganhar. O amor quer perder. Jesus não buscou os interesses dele no Calvário. Ele buscou a tua salvação, a minha salvação. Posso ouvir um amém? É claro que havia nele uma alegria proposta. É claro que havia nele uma recompensa prometida. Mas o amor, ele caminha sem a busca por seus próprios interesses. E aí ele diz que o amor não se irrita e não se ressente do mal. Irmão, se é alguém que constantemente está irritado, não estou falando que não haja situações. Até porque Paulo vai dizer, né? Irai-vos, mas não pequei-vos. A ira nos pega. A ira nos pega. Você sabe que a ira, em alguns aspectos, ela nem é o pecado. O pecado é o que você faz com a ira. Não se deixe com que o sol se ponha sobre a vossa ira. A Escritura nos ensina assim. Mas sabe aquela pessoa que é a pessoa irritada? É sempre no grito, é sempre na bronca, é sempre no xingamento, é sempre nada agradável. O amor não se irrita. O amor não anda nesse lugar. Posso ouvir um amém? E aí ele diz que o amor não se ressente do mal. O amor, irmão, esse não se ressente do mal, o amor ele perdoa. Não se ressentir do mal é aquela pessoa que não esquece. Não, mas fulano me fez aquilo. O amor não anda nesse lugar, irmão. A natureza do cristão não é se ressentir, mas é perdoar. Está sempre lembrando. Não, mas aquela vez me falou um negócio e eu não gostei. Não, mas aquela vez já foi conversado, já teve perdão, já teve reconciliação. Não, mas eu não. O amor não traz de volta. O amor esquece. Por isso que existe, para a glória de Deus, casais que há traição e há restauração. Sabe por quê, irmão? Por causa do amor. É assustador para alguns de nós. Confesso que para mim é. Acho que é um desafio absurdamente grande. Mas existe. Por quê? Porque existe uma natureza no coração. A natureza que não se ressente do mal. Amém ou não? Amém ou não? Versículo 6. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Aqui, irmão, eu preciso dizer para você que o amor bíblico, ele é um amor que trabalha na verdade. Por isso que aqui nós poderíamos ir mais profundo, mas não faremos. O amor caminha na verdade. Nem tudo que é bonito, o amor deve se manifestar. O amor também condena. O amor também diz não. O amor também diz está errado. Eu sei que quando eu fui falando aqui algumas coisas, talvez até alguns pensaram, mas tem situações que precisa, né? Claro que precisa. Porque o amor trabalha na verdade. Existem pessoas que têm que falar, irmão, você está errado, você está indo para o inferno. O que é isso? Maldade? Amor. Porque o amor se alegra com a verdade. Você gosta que as pessoas digam a verdade para você, ainda que a verdade fira você? Ainda que a verdade fira você? Isso é amor. Então, irmão, às vezes você vai ter que ferir pessoas por causa do amor. Porque o amor se alegra com a verdade, não com a injustiça, não com o errado. Não, se é amor, tá tudo certo. O amor bíblico não. O amor bíblico caminha com a verdade. Amém ou não? Estamos juntos? Eu sei que em algum momento parece que a gente só fica aqui, né? A gente não sente nada, a gente não fala nada, a gente só apanha. Não pode bater, eu amo. Não, o amor se alegra com a verdade. Existem injúrias que precisam ser combatidas. Existem blasfêmias que precisam ser combatidas. Existem erros que precisam ser ajustados. Em nome do amor. Amém ou não? Então estamos juntos em relação a isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Acho muito bonito essas quatro palavras que Paulo coloca aqui. O amor é uma realidade que você aprende a sofrer por ele. Você passa a crer. E quando eu falo sofrer e crer, eu falo em relação a pessoas. O amor é uma realidade que faz com que você sofra por pessoas. Pessoas que são difíceis. Pessoas
que você tem dificuldades, o amor tudo sofre. Por isso que esse é o caminho do cristianismo. O amor tudo sofre por pessoas. O amor tudo crê em pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que não acredita em ninguém? Não, isso eu já sei que vai dar errado. Aquela pessoa arisca, tá ligado? O amor tudo crê. Ainda que dê errado, ele crê que dará certo. Não é ingenuidade. Não é ser besta. Amém ou não? Mas é tudo crer. O amor acredita nas pessoas. O amor acredita nas pessoas. O amor acredita que o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para transformar todo e qualquer homem, independente de sua conduta e situação. O Evangelho é poderoso. Diga amém, glória a Deus. Porque o amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Isso aqui é algo muito profundo, sim ou não, irmão? Isso aqui é algo muito grande para nós, e o meu horário já deu, eu já vou terminar. Mas para poder, nós entendemos aqui o que é o amor bíblico, e poderíamos ler outros textos, poderíamos falar mais coisas, trazer mais entendimento. Mas, olhando para 1 Coríntios 3, nós percebemos que o amor bíblico, ele é uma realidade difícil a nós. Ele é uma realidade desafiadora a nós, mas ele é o hábito que o Espírito gera, porque ele é a natureza de Deus. Amém ou não? Quando nós olhamos para isso,